Para cada um de nós, existem alguns momentos definidores em nossas vidas. Para Howard Schultz, o gênio por trás do império da Starbucks, um desses momentos ocorreu quando ele tinha apenas 7 anos. Seu pai acabava de ser demitido de seu emprego de entregador após escorregar no gelo e quebrar o quadril e o tornozelo. A família não tinha seguro médico, nenhuma economia e, naquele momento, nenhuma esperança. Avançando para hoje, Howard Schultz é um bilionário e é responsável não apenas por transformar a indústria do café, mas também por várias outras indústrias. A maioria das pessoas pode não perceber, mas para entender como uma simples loja de café pode se tornar um império global, precisamos olhar para as 4 etapas da Starbucks. E tudo começa nos anos 60. Este é o Gordon Boulter. Enquanto viajava para a Europa, ele pediu um cappuccino e um pequeno café em Roma, e o sabor era diferente. Muito melhor. Você vê, na época, a maioria dos americanos só bebia café instantâneo barato ou café de baixa qualidade em lanchonetes. Quando ele retornou de sua viagem, Gordon contou a 2 amigos sobre essa experiência e eles decidiram tentar trazer o café de melhor qualidade para o mercado americano. Essa é a Starbucks original, uma pequena loja sem grandes planos. Foi inaugurada em 1971 na orla de Seattle. No entanto, não era como você está imaginando. A loja original da Starbucks vendia sacos de café em grãos de alta qualidade, juntamente com os equipamentos necessários para fazer café em casa, mas eles na verdade não preparavam ou serviam bebidas na sua loja. Com esse modelo de negócio, o crescimento foi lento, porém constante. Em 1981, eles tinham 4 lojas, todas baseadas em Seattle, e o café estava vendendo bem, muito bem. Na verdade, a ponto de chamar a atenção de Howard Schultz. Apesar de ter crescido em uma extrema pobreza e de enfrentar dificuldades com a demissão de seu pai, Howard conseguiu construir uma carreira para si mesmo. Não foi fácil, ele até teve que vender seu sangue para conseguir pagar a faculdade. Mas em 1981, Howard era vice-presidente de uma empresa, que coincidentemente era um dos fornecedores da Starbucks. Foi assim que Howard Schultz ouviu falar da Starbucks. Ele ficou intrigado com a quantidade de pedidos que essa pequena empresa de café estava recebendo e decidiu visitar uma das suas lojas em Seattle para conferir por si mesmo. Ele experimentou o café e ficou imediatamente fascinado, tanto que decidiu que queria fazer parte da Starbucks. Howard entrou em contato com os 3 fundadores da empresa para ver se eles o contratariam, mas a única pessoa que achava isso uma boa ideia era o próprio Howard. Os 3 fundadores da Starbucks relutaram em permitir que outra pessoa se juntasse à empresa. Apesar disso, Howard persistiu. Ele estava insatisfeito em seu emprego atual e conseguia enxergar o enorme potencial da Starbucks. Então ele continuou escrevendo para os fundadores da Starbucks. E depois de mais de um ano de persuasão, Howard se juntou à equipe da Starbucks. Ninguém sabia na época que essa decisão mudaria tudo. Agora era a vez de Howard visitar a Itália, e, de maneira muito semelhante a Gordon, o fundador original da Starbucks. Ele adorou a forma como os italianos faziam as coisas. No entanto, enquanto Gordon havia adorado o sabor do café e a forma como ele era preparado, Howard se apaixonou por algo diferente, a experiência. Durante sua viagem, Howard percebeu que na Itália, muitas cafeterias conheciam seus clientes pelo nome e os chamavam quando suas bebidas estavam prontas. Ele também observou que as pessoas frequentavam essas cafeterias não apenas para tomar uma bebida rápida, mas para relaxar, conversar com as pessoas e até mesmo trabalhar. Por exemplo, alguém pediu um café e quando ele experimentou a bebida, ele pensou: ninguém na América conhece isso, eu tenho que trazê-lo de volta comigo. Aquela viagem para a Itália foi uma revelação para Howard. Mais tarde, em suas memórias, ele escreveu que, originalmente, a Starbucks vendia ótimos grãos de café, mas não os vendiam por xícara. Eles tratavam o café como um produto, algo para ser embalado e levado para casa junto com as compras. Mas para Howard, eles estavam perdendo o coração e a alma do que o café realmente representava. Ele sentiu que, assim como na Itália, eles precisavam fazer café não apenas um produto, mas uma experiência. Howard estava animado até o momento em que contou aos fundadores da Starbucks sobre essa ideia, mas eles o rejeitaram rapidamente. Argumentaram que a Starbucks era uma varejista, não um restaurante ou bar, e que não poderiam simplesmente mudar completamente o modelo de negócios e começar a fazer bebidas na loja. Eles sentiam que as coisas estavam indo muito bem como estavam, então por que arriscar tudo para tentar se tornar uma cafeteria? Howard ficou cada vez mais deprimido. Eventualmente, ele percebeu que sua visão de trazer a experiência completa do café para a América não iria acontecer com a Starbucks. Howard deixou a Starbucks para começar sua própria empresa, Il Giornale, a palavra italiana para jornal. Ele queria ter o café de alta qualidade da Starbucks, mas com a atmosfera das cafeterias italianas que ele amava. Novamente, praticamente todos lhe disseram que era uma má ideia e uma jogada estúpida deixar uma empresa promissora como a Starbucks. No ano seguinte, Howard conversou com 242 pessoas sobre sua ideia, e 217 disseram não. O problema mais comum que ele ouviu sobre sua ideia foi que os americanos nunca gastariam tanto dinheiro em café. Seu plano de negócios girava em torno de vender café por $3 por xícara,
enquanto naquela época por cerca de 50 centavos por xícara. Você quer que as pessoas paguem 6 vezes mais apenas pela experiência? Era o pensamento predominante. Mas se há uma coisa que você deve ter percebido até agora, é que Howard Schultz é um homem muito persistente. Depois de falar com centenas de investidores, ele finalmente levantou capital suficiente para lançar sua própria cafeteria no estilo italiano. Mas espere um segundo. Eu pensei que essa história era sobre a Starbucks. Para onde a gente está indo? Bem, acontece que em 2 anos após Howard iniciar sua própria cafeteria, os fundadores da Starbucks decidiram que queriam vender a empresa. E como eles ainda tinham ótimos relacionamento com Howard, eles disseram a ele que se ele conseguisse reunir o dinheiro, poderia comprar a Starbucks. Howard ficou extremamente empolgado. O preço de compra era de 3,8 milhões de dólares por 6 lojas. Mas ele não tinha dinheiro, absolutamente nada. Então Howard partiu novamente uma missão para levantar dinheiro juntos aos investidores. Claro, depois de tentar levantar dinheiro para sua própria cafeteria, ele tinha muitos contatos de investidores e foi a todos eles para falar sobre essa oportunidade com a Starbucks. Mas então, o desastre aconteceu. Um dos investidores gostou tanto da ideia de comprar o Starbucks que tentou excluí-lo completamente do acordo e disse aos donos do Starbucks que compraria diretamente com eles. Howard ficou arrasado. Ele estava tão perto de finalmente possuir o Starbucks e tudo foi arrancado dele no último segundo. Desanimado e deprimido, ele contou a um dos seus amigos sobre a situação. Come to our office tomorrow morning and meet our senior partner. And I said, okay, who is it? And he said, Bill Gates Sr. And I walk into his office and he says, we're going to go for a walk. And I said, where are we going? And he said, we're going to go see the man. And we walked in. I don't know if he called him. I don't know if there was an appointment. I don't know anything. Bill Gates, all 6'7", 6'8", towers over his desk and says, you should be ashamed of yourself. This is not going to go down. You are going to stand down. Graças ao Bill Gates, o outro investidor desistiu e Howard Schultz levantou os 3,8 milhões de dólares necessários para comprar a Starbucks. Assim que se tornou o CEO, Howard imediatamente transformou a Starbucks de uma simples loja de vendas de grão de café em um lugar onde eles realmente preparavam e serviam as bebidas na loja. Ele também renomeou suas cafeterias e o Giornale como lojas da Starbucks, unificando tudo sob um único nome. Finalmente, a visão de Howard de trazer a experiência de uma cafeteria italiana para a América se tornou realidade. A estratégia de expansão agressiva da Starbucks sob a liderança de Howard Schultz como CEO pode ser descrita como uma busca pela dominação global. Quando Schultz assumiu o cargo em 1987, a Starbucks possuía apenas 17 lojas, mas agora Howard havia encontrado um modelo de negócio que funcionava e contava com o apoio dos investidores, o que o tornava fácil replicá-lo. A Starbucks começou a abrir rapidamente mais e mais lojas em todo o mundo, não apenas nos Estados Unidos. Howard queria levar a Starbucks para o mercado global, e até 1999 a empresa abriria lojas no Japão, Filipinas, Reino Unido e em outros lugares. De fato, em 2000, Howard deixou o cargo de CEO para se concentrar especificamente na dominação global. Estávamos abrindo 5 novas lojas por dia, ou seja, uma nova loja a cada 5 horas, 24 horas por dia. Sim, em seu auge eram abertas mais de 7 novas lojas do Starbucks todos os dias, e até 2008 a Starbucks tinha quase 17 mil lojas em todo o mundo, com Howard liderando as coisas e aumentando o número de lojas em quase 10.000%. A Starbucks estava aparentemente em todos os lugares. No entanto, quando a crise financeira atingiu, esse crescimento rápido sofreu uma parada brusca. O preço das ações da Starbucks caiu em 50% à medida que os consumidores abandonavam seus hábitos de consumo de café caro. Mas, honestamente, a crise financeira estava longe de ser o único problema da Starbucks. Essa expansão rápida nas últimas 2 décadas havia encoberto um problema sinistro que estava borbulhando por baixo da superfície. Em um e-mail da empresa que vazou para o público, Howard Schultz identificou vários problemas, incluindo a insatisfação dos clientes. Ele mencionou que a rápida expansão havia diluído a experiência do Starbucks. Basicamente, a Starbucks estava em um mau estado e a empresa se viu em sérios problemas financeiros em menos de um ano. As pessoas não perceberam que estavam à beira da insolvência. Portanto, a Starbucks decidiu recontratar Howard como CEO, alguém que havia passado tantos anos focados na expansão. E agora sua estratégia era parar completamente a expansão. Em vez disso, ele queria restaurar o Starbucks aos seus princípios fundamentais e tornar uma loja de experiências novamente. Ao contrário da maioria das marcas de consumo, a marca da Starbucks foi realmente construída através da experiência. Então, em primeiro lugar, ele removeu as máquinas de café expressos automáticas, que o tornavam o serviço mais rápido, mas eliminava o romance e o teatro de ver os baristas preparando o café. Então ele também trouxe de volta as coisas como moer os grãos de café dentro da loja, o que proporcionava aquele aroma de café. Muitas das decisões que ele tomou não faziam muito sentido comercialmente à primeira vista, mas novamente tudo se tratava de focar na experiência do usuário.
Uma das maiores decisões não convencionais que tomaram foi decidir fechar todas as lojas nos Estados Unidos para treinar mais de 100 mil pessoas, a um custo de 7 milhões de dólares. Muitos ficaram chocados com isso e gerou muitas manchetes de discussão na mídia. Mas Howard sentiu que era vital treinar os baristas e preparar perfeitamente as melhores bebidas especiais. E de certa forma, essa decisão foi realmente uma boa estratégia de marketing. Ela ajudou a anunciar ao mundo que a Starbucks estava voltando às suas raízes e focando na qualidade, e funcionou. O crescimento da empresa aumentou em 143% em 2009. E não é segredo que a Starbucks continua a prosperar e expandir desde então. Na verdade, no momento desse vídeo, existem mais de 32 mil lojas em todo o mundo. A história da Starbucks é indiscutivelmente um caso de sucesso e ascensão de Howard, saindo da pobreza para se tornar um bilionário. É notável que ele viu uma ideia, trouxe-a para um novo mercado e, por meio de muito trabalho e uma ótima estratégia de negócios, construiu um império. No entanto, o que talvez seja ainda mais notável é para onde a Starbucks está se encaminhando. No entanto, existe uma segunda indústria em que o Starbucks está presente e raramente é discutida, mas que talvez revele ainda mais sobre o porquê o Starbucks tem tido sucesso e por que eles continuam a prosperar. Elas são, em vez de pagar com dinheiro ou cartão, os clientes podem adicionar dinheiro à sua conta da Starbucks no aplicativo da Starbucks e usar esse valor para pagar. Fazendo isso, você ganha mais pontos de recompensa para gastar mais bebidas grátis. O aplicativo da Starbucks é o aplicativo de recompensa de restaurante mais popular que existe, e devido ao seu tamanho e lealdade, as pessoas não têm medo de deixar seu dinheiro no aplicativo. De fato, estima-se que existam mais de 1,5 bilhões de dólares atualmente nas contas das pessoas no Starbucks, o que é mais de 85% dos bancos dos Estados Unidos. É claro que esse dinheiro eventualmente será usado para comprar café, mas enquanto isso, ele fornece à Starbucks um empréstimo sem juros. E aqui está o mais surpreendente: um banco normal que guarda o dinheiro das pessoas precisa manter uma enorme quantidade de dinheiro em mãos para saque. Mas como o dinheiro da Starbucks não pode ser sacado do aplicativo, eles não precisam fazer isso. Isso significa que eles podem investir pesadamente no crescimento de uma maneira que outras empresas não podem, porque eles literalmente têm bilhões de dólares de clientes sentados em suas contas, que a Starbucks pode usar para expandir seus negócios. Atualmente, a Starbucks obtém 26% de sua receita com produtos que não são bebidas, e 74% dessa receita é proveniente de bebidas. Uma grande parte dessa receita vem de bebidas que não são café. Portanto, como você pode ver, a razão pela qual a Starbucks se saiu tão bem desde que Howard Schultz assumiu é que os fundadores originais estavam focados na coisa errada. Eles estavam focados no café, mas o sucesso da Starbucks e seus planos futuros não se tratava apenas do café. Desde que Howard Schultz se tornou CEO pela primeira vez, o verdadeiro produto que a Starbucks vende é a experiência. A Starbucks até começou a testar suas Reserve Roasteries, que são muito maiores e mais caras de construir do que suas lojas normais, mas também são muito mais lucrativas. Essas são as lojas em que eles têm um barista fazendo café na sua frente e uma máquina que é uma espécie de laboratório, e você pode comprar o café feito com métodos de preparo diferentes. O café é mais caro e eles também vendem álcool e coquetéis que contêm café. Isso vai completamente contra a mantra original de Howard, de manter as coisas simples e focar no básico. Mas o futuro da Starbucks é vender mais do que apenas café. Eles querem vender uma experiência completa, e eles estão indo muito bem nisso. Então, para responder a sua pergunta original sobre a Starbucks procurar uma dominação mundial, eu diria que eles não estão procurando uma dominação mundial, no sentido tradicional. Eles não estão tentando monopolizar o mercado do café ou abrir uma Starbucks em cada esquina do mundo. Em vez disso, eles estão procurando dominar a indústria da experiência. Eles querem ser o padrão pelo qual todas as outras experiências de café são julgadas. Eles querem criar um ambiente acolhedor, um terceiro lugar entre a casa e o trabalho, onde as pessoas possam desfrutar de uma boa bebida, relaxar, socializar e desestressar. Eles querem ser um destino, não apenas um lugar para pegar café. Eles estão investindo em tecnologia, em programas de recompensa, em lojas maiores e mais exclusivas. Eles estão expandindo para diferentes categorias de produto e explorando novas oportunidades de negócios. Portanto, embora a Starbucks ainda venda café, seu verdadeiro objetivo é ser líder na criação de experiências de consumo, tanto dentro quanto fora das lojas de café, e com a base de clientes leais. O capital disponível e a capacidade de encontrar e revitalizar novas localizações, acredito que eles estão bem posicionados para continuar seu sucesso e buscar essa dominação na indústria da experiência.